Está no ar a segunda edição do Sessão de Terapia, novidade aqui no Sexto Round, um quadro em que uma vez por mês eu e Renato Money Moicano debatemos temas delicados, espinhosos, dentro do nosso meio do MMA. E na primeira edição falamos sobre o Islam Makhachev, a experiência que o rapaz teve com o número 1 peso por peso. E agora vamos falar sobre o UFC 317, que é o grande evento desse mês, talvez do primeiro semestre. Moicano estará enfrentando Beneil Dariush, tem Charles do Bronx versus Ilia Topuria, mas vamos entrar aqui de cabeça, Moicano. Como sempre, prometa a mim dizer a verdade, nada além da verdade, por favor, porque as perguntas serão duras. Somente a verdade. Fala, Renato Ribeiro. Fala aí, meus correligionários do Sexto Round. E é isso, vamos trabalhar. Moicano, você ganhou notoriedade mundial no nosso meio, principalmente depois de discursos inflamados como "eu não posso me dar ao luxo de perder", uma traduçãozinha aqui minha. Tradução livre, tradução livre. Tradução livre. É claro, associado a excelentes resultados, talvez a melhor série de vitórias que você já teve sobre grandes nomes, e aí os seus discursos pós-lutas passaram a ser muito aguardados. Você sempre teve essa personalidade, tem até uma entrevista que o Marcelo Alonso mostrou sua no Jungle Fight com o Massaranduba, super engraçado. Você sempre foi esse cara. Mas a partir do momento que você inflamou e juntou isso com o resultado, a mágica aconteceu. Só que aquele Moicano, ele não podia se dar ao luxo de perder, porque tinha que fazer dinheiro, né, reta final de carreira, para prover para a família. Só que de lá para cá, o Moicano fez a maior bolsa da vida dele, contra Islam Makhachev, uma bolsa muito além da que estava acostumado, e o Moicano principalmente engatilhou uma carreira. Moicano dá palestras sobre Bitcoin, Moicano é patrocinado, patrocinado por corretora de Bitcoin. Moicano tem um canal de muito sucesso aqui no Brasil. Tem mais ou menos. Muito sucesso. Tem um podcast de sucesso nos Estados Unidos, tem quadro no Sexto Round, tá fazendo barba, cabelo e bigode, ganha uma boa grana fora da luta. Agora o Moicano pode se dar ao luxo de perder, muda a fome, muda o mecanismo de incentivo ou não? A fome é a mesma para enfrentar o Dariush? Cara, isso é uma boa pergunta, hein, Renatão? Boa pergunta. Tipo assim, de certa forma muda pra caralho. Foi o que eu falei, eu tava falando ontem, eu fiz uma entrevista com o UFC ontem também. Só que é o seguinte, você sabe, você é pai, eu acabei de ter outro filho, 12 dias aí. 12 dias não, sei lá quantos dias, né? Nasceu dia 2, então já é outra motivação, entendeu? É outra motivação, é vencer, mas eu vou te falar que até para treinar a motivação dá uma diferenciada, meu brother. É melhor ficar em casa, mas eu vou te dar um exemplo. 2 semanas atrás, na sexta-feira, eu estava começando a ficar doente. Imunidade baixando, perdendo peso. Já pode ver que eu tô mais magro, né? Aí, sexta-feira eu acordei sentindo que eu ia ficar doente, entendeu? E eu tinha treino. Aí eu acordei e falei, caralho, eu vou treinar. Aí falei, não vou treinar, não. Aí falei, caralho, eu vou treinar. Antigamente, o que queria acontecer? Mesmo eu todo fudido, mesmo eu cansado, mesmo eu doente, eu iria treinar, porque senão no fundo da minha cabeça eu ia falar, seu vagabundo, você não tá treinando, você não vai merecer a vitória. Tipo, aí, nessas últimas 2 semanas, eu não treinei na sexta, treinei leve no sábado e na segunda estava muito melhor. Então pode ir para esses dois lados. Tipo assim, ó, quando você está com a vida mais confortável, você se cobra menos. Só que às vezes acontece que você dá um tempo a mais para o corpo respirar, você fica menos ansioso com o resultado, porque, tipo assim, hoje em dia eu não estou preocupado, é que nem você falou com a luta do Dariush, com o resultado. Eu não estou preocupado, tá ligado? Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em vencer, porque, tipo, eu estou indo lá para brigar. O cara vai tentar me bater, né? O cara vai tentar me nocautear, o cara vai tentar me machucar. Então, eu tenho que estar preparado para tudo. Mas, realmente, o resultado, para mim, não importa. Meu irmão, entendeu? Eu vou fazer virar de outras formas, mas, para te responder bem, eu quero vencer, mas não tem como. Se eu disser que eu tenho a mesma vontade que quando eu não tinha nada, eu estaria mentindo. Parabéns pelo filho. Eu não sabia que já tinha nascido há 12 dias. E assim, e outra coisa, né? Tem dormido? Como é que tá? E, tipo, a esposa tá segurando uma barra, né? No momento, eu sei como é que é. Tá funcionando nesse sentido? Pô, graças a Deus minha mãe foi lá do Brasil, né? Pra lá pra ajudar minha esposa. Então, aí, resultado, minha mãe também ficou doente, pegou uma gripe lá, não pode pegar o neném, porque se o neném for pro hospital aqui, ó,
É pica, meu brother. Entendeu? Que o pediatra já falou, ó, se o neném ficar gripado, você não pode levar pro pediatra, tem que levar direto pro pronto-socorro, pro emergência, né? E se levar pra lá, meu brother, é pra se fuder. Mas tá tudo bem. A esposa tá ajudando muito, tipo, eu não posso reclamar da minha família, da estrutura que eu montei lá em casa. Então, como tem aquela velha frase lá do Renato 38, né? Quem paga a conta escolhe a música. E é exatamente isso. Lá em casa é tudo direcionado para mim performar, entendeu? Então, tipo, todo mundo lá em casa age de uma forma para que eu possa treinar, que eu possa descansar, então eu não posso reclamar de forma nenhuma, tá tudo 100%. Excelente. Como foi esse seu camp em relação a últimos campos, se você pudesse comparar? Não sei se você se conseguiu pegar junto com o camp do Poirier, se isso ajuda de alguma forma, né? Porque ele vai fazer a última luta dele com o Max Holloway. O Matheus, o Gamrot, lutou mais ou menos perto. Quem teve para te ajudar? Como é que foi esse camp? Você sente que você está bem preparado? Porra, tu ainda abriu uma academia no meio do camp, né? Só para arrumar mais uma sarna para se coçar e ainda tá dando aula na academia, né? Tu é bem maluco. Pô, não, Renatão, mas aí, pô, tu tá dando uma de leigo, né? Tu sabe que aquilo ali é tudo pras câmeras, né? Eu abri uma sociedade com o Marlon Moraes, então ele tá tomando conta da academia, né? A gente aproveitou a exposição para o UFC, foi lá, o UFC fez o Embedded, a gente já tá com bastante aluno, a academia já vai ficar pequena, mas tudo eu gosto de fazer aos poucos, né? Abrir uma academia pequena, entendeu? Quando a academia lotar, tiver, sei lá, 200, 300 alunos aí, que não der mais, a gente vai deixar aquela parte ali para criança e já estamos pensando em abrir outra. E é o que eu costumo falar, oportunidade você não pode desperdiçar, né? Eu nem queria falar disso, mas eu vou falar porque muita gente tem me perguntado essa pergunta que você vai acabar fazendo alguma hora, que é tipo, porra, mas e aí, não é mais lutador? Olha o tanto de negócio que você está fazendo. E uma das coisas que eu vi que realmente isso está certo foi quando eu vi o Durinho, né? O Durinho que é meu amigo pessoal, também meu sócio lá em podcast e tal. E eu vi ele pegou e trancou 4 meses da carreira dele, entendeu? Sem fazer nada. Tipo assim, sem fazer YouTube. E eu não estou dizendo que ele estava certo ou que ele estava errado. Só um parênteses, Moicano. O Durinho, uma conclusão dele, que ele já disse aqui pra gente, que ele acha que o grande erro dele pré-Kamaru Usman foi ter vontade de abraçar o mundo, aceitar todas as oportunidades para fazer o máximo de dinheiro possível e ele, na conclusão dele, aquilo distraiu ele de alguma forma. Mas é tudo como você encara, né? É tudo como você encara, entendeu? Porque, tipo assim, vamos supor que ele tivesse ganhado a luta no primeiro round. Aí ele ia falar: o ser humano é foda, ele tá sempre procurando padrão, né? Aí ele vai pegar e vai falar o seguinte: caramba, deu tudo certo, da próxima eu vou fazer isso, entendeu? Então é normal, você. E é por isso que nego tem essas rituais de sorte aí, tá ligado? O cara bater na madeira, não sei o quê, só colocar o pé direito, porque você quer que repita a mesma coisa de quando você venceu. Só que a verdade é que cada vez é uma parada totalmente diferente. E esses 4 meses aí de exposição, às vezes é um vídeo que viraliza, às vezes é um patrocínio que você perde e não consegue ter de novo, entendeu? Então são oportunidades. Então eu abri um pouco da mão do tempo para descansar, para poder fazer outras coisas paralelas. Mas, sinceramente, eu não acho que é isso que vai fazer eu perder, tipo, 40 minutos do meu dia, 30 minutos do meu dia. É porque a gente, às vezes, acha o seguinte: eu vou abdicar de uma coisa que Deus vai me dar outra, que isso vai dar certo, como se fosse uma troca mesmo, né? E foi assim que nasceu mesmo a religião, né? Lá, se você for ver no Antigo Testamento, tá o Holocausto, né? Era justamente isso, era mesmo, eu vou abdicar, eu vou sacrificar isso aqui, essa comida, esse bicho, isso para honrar, para que no futuro eu receba algo. Isso meio que tá no nosso subconsciente. Então a pessoa fala o seguinte: eu vou sacrificar isso aqui porque eu vou focar tudo na luta. Mas tem tempos de focar, né? Você foca aqui no YouTube, quando chega no treino você tem que ficar focado. Aí você tem que saber fazer isso, que é difícil, não é fácil, né? E como é que foi seu camp? Quem tinha lá, se Tá, você tá perfeito. machucado, tá bem? Como é que foi Porra, se eu comparado a tivesse outros machucado, campos? eu não ia falar o meu ombrinho aqui, ó, o ombrinho de cabide aqui, ó. Ninguém sabia na luta, mas não tô machucado não, graças a Deus. Tipo assim, foi exatamente o mesmo camping. Eu queria treinar com o Dustin Poirier, entendeu? Mas o Dustin Poirier chegou um pouco mais para frente do camp e eu até chamei ele para fazer um sparring, só que não rolou. Acabou que não rolou, entendeu? Tipo, meio que marcamos lá para fazer um sparring, mas não rolou. Mas quem me ajudou muito nessa luta aí é um cara chamado Dakota Bush, que é um canhoto, né? Ele já lutou no UFC, não tá mais no UFC. Eu também treinei bastante com um cara chamado Nathan Schulte, ex-campeão do PFL.
foi campeão 2 vezes, e ele é canhoto, entendeu? E ele tem um estilo, ele é meio cego, ele só anda para frente, só quer agarrar, porque ele não enxerga direito, então ele tem um estilo muito difícil de lidar, que é pressão, 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 cansa, e eu vou te falar, velho, eu tô me sentindo melhor nesse camp do que eu tava no outro, entendeu? Então, encerrando tudo, Da tudo primeira perfeito. luta pro Dariush que virou o Makhachev. Que virou o Makhachev, exatamente. Eu tô me sentindo melhor nesse camp. Tipo, foquei mais na dieta também, porque eu sabia que essa ia ser uma semana de luta corrida, que ia ter bastante parada. Eu falei, pô, vou deixar o peso mais baixo também, para que chegando lá eu não fique morrendo, né? Entendeu? Chegar lá, chegar morto para fazer as entrevistas, para fazer tudo. E é uma oportunidade, né? Então, tô me sentindo muito bem. Um adversário que é um adversário favorável. Eu acredito que eu sou melhor do que ele em tudo. Ele tem. É um cara. Tipo assim, quando você olha a parte dele em pé, qual que é o melhor golpe dele? É o cruzado, né? O mata-cobra que a gente chama de esquerda. Mas ele não prepara tanto golpe. Ele luta mais ou menos um pouco que nem esse Natan que eu te falei, que é andando para frente, sendo agressivo. É bom de jiu-jitsu, mas não é tão bom de queda. E tá vindo de 2 derrotas para 2 caras bons, né? Para 2 caras excelentes, na verdade, o Arman e o Charles, mas tem cara de velho, vou tratar ele como velho, e velho, a gente faz que nem o, o governo do Brasil aí, a gente tira dinheiro do INSS, da poupança, a gente pega lá a tua poupança e é isso que a gente vai fazer no sábado, a gente vai aplicar o INSS com sucesso no Senil Dariush. Senil Dariush, que curiosamente é 15 dias mais velho que você, né? É um dos Caramba, velho, nem apelidos me mais fala. canastrões do Caralho, é um dos futebol. melhores apelidos que eu já vi. Não fui eu que inventei, entendeu? Eu me apropriei dessa propriedade intelectual aí na internet, mas quando eu vi, o cara falou Senil Dariush, eu só falei o seguinte, porra, velho, eu só queria que desse para traduzir para inglês, né? Mas não dá. Chamar de Senile Dariush, eu acho que não vai soar tão bem quanto a Senil Dariush, que fica perfeito. Vamos lá, visualização, como é que você vence ele? Porque eu vi o Show Me The Money, inclusive você dando umas declarações assim, porra, o cara confiante que acha que vence Makhachev, qualquer um da categoria, dizendo: "Não, eu posso perder pra ele", assim, eu falei: "Ih, caralho, já tá com esse papinho". Já tá de Como você venceria papinho? hoje? Vai ser uma luta de kickboxing? Você acha que vocês vão se cancelar na luta agarrada e vão trocar porrada? Tem essa possibilidade, Renato. Tem essa possibilidade. Não porque, não porque eu Evitar queira. fadiga, evitar muito wrestling. Não, você sabe por quê? É foda. Eu vou falar tudo aqui nessa porra mesmo, tá? Estratégia, mas é isso. O Dariush é um cara difícil de você estabilizar a posição nele. Tem que nocautear ele no chão. Aliás, nem no chão. O Charles nocauteou ele em pé, né? Mas ele é um cara que ele vai muito pro pé, ele faz muito scramble. Eu vi bastante a luta dele contra o Matheus Ganrot. O Matheus Ganrot, tudo bem, que não é o cara que controla melhor, mas derruba muito bem. Tipo, botou 1 ou 2 vezes pro chão, o Dariush foi embolando daquele jeito. Então, pode ser que seja uma luta de kickbox, mas é foda. Agora, é foda. Eu também não vou ficar falando porque em inglês ele não entende, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que nem diz O na... treinador dele é brasileiro, né? O Rafael Cordeiro, eu não sei se está treinando ele. Eu acho que não. Então pode falar, pô. O Darius está treinando na academia dele própria. Só que é aquela frase da Bíblia, né? É aquela frase da Bíblia. Quando eu pareço fraco é que eu estou forte. Entendeu? Aí eu resolvi falar isso aí Dando do... aula. Exatamente. Tem que lembrar disso, hein? Quando eu pareço fraco é que estou forte. Mas a verdade é que eu estou me sentindo muito bem. O meu plano é ir lá e meter a porrada nele, nocautear ou finalizar. Esse é meu plano, entendeu? Para eu voltar ali pro jogo, né? Eu tenho que me recolocar e isso tudo vai depender da minha performance. Moicano, o que você pode contar pra gente do estado de Alexandre Pantoja, que vem para a quarta defesa de cinturão dele, seu camarada próximo de você, treina no mesmo lugar. Do ponto de vista do incentivo, da motivação, é um cara que ele já venceu, né, talvez possa não ser o cara que mais ferve o sangue dele, adrenalize mais ele, mas é um peso mosca com poder de nocaute. Pantoja tá animado? Como é que ele tá treinado? Cara, é engraçado. O Pantoja já tem uma personalidade totalmente diferente, né? Tipo, quanto mais próximo da luta vai chegando, realmente ele tá meio fechadão, tá ligado? Ele tá realmente focado o tempo inteiro. Ele já tá, tipo assim, não sai do quarto, não desce, não quer fazer nada. Ele tá já
naquele outro extremo que eu te falei. Mas tá muito bem treinado. Eu vi os sparrings dele. Bicho, ele tava batendo tipo assim, na galera da categoria de cima, na galera da categoria 66. Estavam pegando, tipo assim, três sparrings pra fazer, senão um só não tava aguentando. E cara, tipo assim, de 66 quilos, que dá trabalho, que eu treino assim, o Pantoja tava metendo a porrada. O bicho tá focado, entendeu? Eu acho que, eu nem falei isso com ele, mas eu acho que ele meio que fica puto, entendeu? Com essa coisa de o ranking peso por peso. Eu acho que ele quer. Ah, porra. Mas Eu, é pra ficar puto mesmo. eu acho que ele fica puto e ele usa isso aí como motivação, entendeu? Porque, pô, eu acho que ele se sente um pouco desrespeitado nessa questão do peso por peso. Porque você vê, né, que nem é campeão. O cara tem 4 defesas e não tá na Ele é o lista ali, 10º. né? Ele é o 10º, 10º. cara. E tem cara que nem defesa tem na frente dele, tem um cara com uma defesa na frente dele, com 2 defesas na frente dele. Assim, se ele chegar a quarta, ele empata com o Makhachev. E não tem mais John Jones, entendeu? Não, Tipo, e outra coisa, empata com o Makhachev, só que sendo que ele já bateu em todos os desafiantes também. Se você e olhar, ele tem mais vitórias sobre ranqueados do que qualquer outro homem no UFC de qualquer categoria. Ele venceu mais atletas ranqueados, vai ter o mesmo número de. Ele era para ser o número 2 peso por peso. E se o Makhachev perder pro Madalena, é para ele ser o número 1. Só que ele é o 10º, cara. só que ele é o 10º, É só exatamente. é só preconceito de peso, mais nada. Você acha que é Mas, isso? Ou, tem outra explicação. é. Eles estão dando um peso menor pro peso mosca. Não tem qualquer outra explicação a não ser isso, porque não é Mas é o popularidade, mercado né? também, né? Mas é o mercado também. Tipo, o que o mercado decidir é o que é, porque essa é a realidade, né? O Poatan tá na frente dele, cara. O Poatan não é campeão. Mas outra coisa, e é difícil também falar que isso é o mercado, porque não é o mercado livre, né? Isso aí é uma bolha de jornalistas que escolhem. Então, na verdade, também tem um dedo de política aí, né? Não é um mercado, né? Jack Della Madalena tá na frente. Acabou de conquistar o cinturão. Numa luta Entendeu? dura, que não foi fácil, né? Ankalaev tá na frente. Acabou de conquistar o cinturão, não tem defesa. Qual o sentido que isso faz, cara? Eu também Entendeu? não sei se faz sentido. Sacanagem. É só sacanagem. Mas o baixinho tá puto. O baixinho tá puto. É isso que vocês vão ver no sábado. Bom, que o principal é ele vencer, não é o ranking, não é o número lá no ranking, né? Que bom. E que bom nem eu falei pra ele também, né? Ontem, meu irmão, ele foi pagar um Uber, começou a reclamar, né? A gente tava indo lá pro PI. Aí, não, pô, vou pagar Uber. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Você vai ganhar pay-per-view no card na Semana Internacional da Luta com o Charles e com o Topuria. Então, brother, a única coisa que você não se preocupa agora é dinheiro, porque o dinheiro vai cair, né? A maior luta que tá sendo, que pode ser feita agora, no momento, tá sendo feita. Então, Mas outra coisa, o Pantoja também, assim, beleza, ele se ajuda com as performances e as vitórias. Mas, porra, ele podia pegar o microfone e xingar, fuck you, pound for pound, put me ahead. Pô, acabou. Podia. Né? Meter um Só uma Joelzinho Santana, com tranquilidade. Você já deve ter, você deve dar uma cantada no ouvido dele. Cara, né? mas você não sabe o pior. O pior que é o seguinte, o Pantoja é um cara, meu irmão, ele é muito gente boa. E se ele falasse do jeito que ele fala, fora das câmeras, bicho, o nego ia amar ele muito mais. Ele é um cara muito gente boa, um cara muito engraçado. Só que o cara não gosta, pô. Então não tem jeito. E era uma coisa que eu tava falando, não adianta. Tipo assim, são incentivos, entendeu? Porque eu fiquei pensando depois, beleza, ele vai lutar aí no card do UFC Pay-Per-View. Se ele tivesse há 5 anos criado um canal no YouTube, fazendo isso, ganhando patrocínio, fazendo aquilo, talvez ele não tivesse juntado o dinheiro que ele vai ganhar agora. Entendeu? Que ele vai ganhar do pay-per-view, ganhando ou perdendo. E essa imagem do Pantoja youtuber foi rapidinho de fazer com a nova inteligência artificial disponibilizada pela Adapta, a Flux Context. A Adapta, maior empresa de IA do Brasil, inclusive tem a sua própria ferramenta, a Adapta One. Seja na busca por imagens, montagens ou informação, a Adapta One busca qual é a melhor IA para fazer o serviço por você. E o cardápio é vasto. Para quem tem curiosidade, quando você busca uma informação, a Adapta ainda propõe 3 modelos. O uso de inteligência artificial numa
maior buscador do mundo. É como se você estivesse ali usando um Google com muitos esteroides. 2. Pesquisa científica para trabalhos, artigos científicos com foco em fontes acadêmicas. E 3. Pesquisa aprofundada, para quem tem mais tempo. Aqui a IA vai vasculhar toda a internet por você. No 6º round a gente já usa para tudo, é um ganho de produtividade incrível. E na Adapta você tem acesso a 15 IAs Premium, as pagas, pelo preço de uma ou duas. GPT, Gemini do Google, Grok do Elon Musk, DeepSeek da China são só as mais conhecidas. O mais legal é que você tem 30 dias para testar. Não gostou? Pede a grana de volta. Link para Adapta no comentário fixado. Não perde tempo, não dá mais para ignorar essa revolução. Então, a vida não existe escolha certa, é tudo trade-off, né? São escolhas que vão ter coisas boas e coisas ruins. E ele vai ganhar muito bem nessa luta. E eu acredito que ele vai vencer e tipo assim, e foda-se o resto. Ele mesmo fala, meu irmão, foda-se YouTube, foda-se isso. Eu quero é ganhar dinheiro lutando. Então pronto, tá escolhido, entendeu? Aí não tem o que eu falar. Não, nenhuma luva calça todas as mãos, né? Cada um faz a sua escolha, livre-arbítrio. Mas falando em livre-arbítrio, a gente tem o cinturão do Pantoja, né? Estamos muito confiantes que ele vai manter por aqui, mas na luta principal, Renato, meu xará, Renato Carneiro, o Brasil Renato está Carreiro? completo. Aí fudeu. Carneiro? Carneiro, pô. Pô, Respeita, eu conheço, respeita o velho. Ó, aliás, seu pai continua tendo filho ou parou? Porra, parou, velho, eu acho. Cessou? Eu não sei nem se é ele ou se a vizinhança aqui tá boa, né? Tem que... Peraí, pô. Ó, Tô brincando. Moecano, o Brasil está completamente cagado com a situação de Charles do Bronx versus Ilia Topuria. O Brasil pode terminar sábado com 2 cinturões mundiais, né? É um cinturão vago, né? O Charles está disputando com o Topuria. Vamos lá, você é um homem sincero. Sem querer fazer fita com o público canarinho para ser amado e receber likes no seu canal. Vamos falar a verdade aqui. Charles é zebra na proporção de 4,35 para 1, Moicano. É tudo isso. A chance do Topuria é muito maior mesmo, porque a gente tem uma dicotomia que é a seguinte. O Charles é mais alto, bem mais alto. Na primeira encarada entre eles, a diferença vai ser gritante. E essas odds vão mudar legal na primeira encarada. Era essa a minha pergunta. A minha pergunta era essa. Então, na encarada, você acha que as odds mudam? Vão. As odds vão mudar porque vai dar um choque. Né? Então eu vou entrar com a muleta. Para dizer que eu tô machucado. Pra galera ganhar dinheiro. Aí, galera. Não, mas pode falar. Assim, eu acho que vai ter aquela recordação seguinte: Conor McGregor com 66 quilos tinha o toque da morte. Ele encostava, as pessoas caíram. Depois ele pegou o Nate Diaz na luta seguinte, não tem mais toque da morte. É um cara bem maior que não vai cair. Né? A força não converte igualzinho, não é a mesma coisa. Você treina com peso pena, você treina com meio médio, você sabe que existem categorias de peso por motivos. Né? Então, assim, o Charles é mais alto. Isso significa joelho, isso significa envergadura, isso significa chute alto, isso significa manutenção de distância. Frontal que ele joga também. Frontal. Se o Topuria é 10 centímetros mais baixo, se ele tiver um pouco arqueado e o Charles subir o chute, vai no queixo. Então, assim, tem a vantagem da altura, da envergadura e tudo mais. A gente não sabe se o Topuria bate igualmente forte com peso pena. A gente não sabe se ele vai ser tão rápido, porque ele vai estar bem mais pesado. Ele falou que vai bater 82 quilos no momento da luta. Ele não vai estar tão flutuante como estava no peso pena. Mas, por um outro lado, Charles é atingível, Charles leva knockdown, Charles vai pro tudo ou nada, porrada, chute box, rei, muay thai, e aí o Brasil se caga. Qual é a sua leitura e em quem estaria o seu Bitcoin se você dependesse de acertar esse palpite para sobreviver? Se dependesse disso, o meu Bitcoin estaria na Cold Wallet, nas nuvens, nada de apostar e nada de deixar na corretora. Compra e faça sua autocustódia, estude. Mas se fosse o meu dinheiro, a Fiat, o dólar, o real, seria no Topuria. Só que é exatamente o que você falou. Eu acho que as odds estão desbalanceadas, né? Porque é que nem você falou, é um tiro cego. Como é que o cara que está subindo de categoria é um desrespeito com o Charles? E já aconteceu isso antes. Se você não lembra, ele estava azarão também contra o Beneil Dariush.
E eu mesmo achei que ele ia perder do Beneil Dariush, ele foi lá e nocauteou o Beneil Dariush. E não dá nem para comparar os dois, claro, entendeu? O Topuria e o Beneil Dariush, mas a gente tem que ver muita coisa. Topuria subiu uma vez de peso por 70 quilos, tomou quase um nocaute, tomou um knockdown do Jay Ebert, que é um cara longo, que chuta alto bem. Eu já lutei com o Jay Ebert, eu sei que aquele cara ali não é fácil de lutar com ele em pé, ele tem muita velocidade, ele tem fintas e tal. Então logo no começo ele jogou um direto, o Topuria quis fazer o que ele faz, né? Que é cruzar em cima do golpe para pegar de encontro, e aí o Jay Ebert chutou a cabeça. O Charles, ele não joga nesse estilo do Jay Ebert, né? Porque o Charles é o que você falou, ele vai andar para frente, guarda alta, vai andar para frente. Eu acho que não vai ser fácil o Charles derrubar o Topuria, porque o Topuria é baixo e bom de wrestling. Finalizou aquele... Pode pegar uma costinha, assim. Porra, então cara, mas eu acho que é difícil. Coxinha, não? Pode ser, Saindo mas é aqui, difícil. ó, na grade aqui, ó. Sim, a cobrinha. Demian Maia? Demian Maia, eu acho difícil. Topuria é bom de chão. Tipo, se você olhar o começo da carreira dele, ele tinha só finalização. Depois que ele virou um cara da luta em pé, se você ver a primeira luta dele no UFC, ele dominou 3 rounds daquele Zalal, que tem boa defesa de queda. Não é um monstro, mas tem boa defesa de queda. É pequeno. Então, eu não sei se o Charles vai conseguir derrubar ele. Eu não sei se... Porra, é uma luta muito difícil. Não é luta fácil, velho. Porque ao mesmo tempo eu posso chegar aqui e falar, não, o Charles é atingível, o cara tem mão pesada, então vai ser nocaute. Mas não é assim, por causa de tudo que você falou. O cara pode chegar lá e não ter a mesma velocidade, não ter o mesmo tempo. Mas, sei lá, eu tô torcendo muito pro Charles. Pequeno, sem pachequismo. Outra coisa, Moicano, eu citei isso no podcast. O Charles, ele tem um fator X, que é, ele cria um caos, ele embaralha suas ideias. Então, você tá treinando, né? Então, você tem movimentos rítmicos, né? Que você tá treinado ali para fazer. E o que o lutador geralmente faz é estudar. Você vê, o cara tá jogando aquela mão, tá jogando essa mão, ele tá botando aquele pé para trás, e um vai estudando, vira uma dança, né? O Charles, o Iri Prohaska faz a mesma coisa. Como ele vai para frente, ele te obriga a reagir agora. Você não tem tempo de saber se o braço é esticado, se ele gira a cabeça. Você tem que reagir agora. E esse caos é agora. Começou a luta, vai. Você tá trocando porrada. Me acerta, às vezes ele bota uma mão, e nesse caos, às vezes escorre perna abaixo toda a estratégia e os detalhes, e você vira reação, vira jogo de reação. Ele às vezes tira certos caras do elemento com essa agressividade, né? Não sei se isso funciona com Topuria também, porque ele vai estar esperando isso. Não vai pegar ninguém de surpresa. Foi o que você mesmo falou. O Topuria chegou e falou o seguinte, o Charles vai andar para frente, ele vai andar para minha mão, né? Ele deu essa declaração aí. Mas é aquilo, o que torna o Charles vulnerável é o mesmo que tornou ele campeão. É exatamente o mesmo estilo, tipo, pelo fato dele ser imprevisível e dele ser explosivo e dele, tipo, ir pra briga mesmo quando não precisa, já fez ele perder a luta, mas já fez ele ganhar a luta, entendeu? Então, eu falei isso uma vez lá no meu canal, muita gente não entendeu, mas é a mesma coisa do Michel Pereira. Eu não tô comparando os dois, mas é a mesma coisa do Michel Pereira que, tipo, chegou no UFC por causa de um jogo, e aí depois tentou mudar, tentou ser um lutador totalmente diferente, tentou ser técnico, tentou jogar jab, e aí não foi. O Charles não tem como mudar o estilo, eu acho que ele nem precisa mudar o estilo. Basta fazer algumas adaptações que ele inclusive fez, né? Contra o Chandler, foi mais pragmático, mas aí depois dessa luta eu não sei também, o Chandler decaiu tanto contra o Paddy Pimblett que eu não sei nem te dizer, eu não sei nem avaliar aquela performance mais do Charles. No começo, quando ele venceu, eu falei, foi uma grande performance. Mas não é tiração, não. O Chandler pareceu muito mal. Ou o Paddy Pimblett do nada virou um monstro, né? Mas a gente vai saber na próxima luta. Mas... E se o Topuria ganhar, o Tyro Shot vai pro teu amigo, hein? Acha que não? Eu vi uma declaração, antes de entrar aqui, o Topuria falou que não, o Noriel Rawane agora. Acho que ele não quer? Não, ele quer. Lógico que ele quer. Ele disse o seguinte, não, eu prefiro que ele lute primeiro,
porque aí ele vai ficar melhor e a luta vai ser até mais grande, né? Vai ser até maior, né? Valeu, tá bom. Sou otário também. Moicano, muito obrigado de novo, né? Tá na correria, tá falando com a gente, tem 1 milhão de coisas pra fazer, uma semana inteira de compromisso, tava falando aqui, né? Todo dia, toda hora tem compromisso, tem agenda, o UFC te bota em 1 milhão de coisas pra ajudar a promover o evento, né? Então, fazendo isso tudo durante corte de peso, né? Então, Renatão, esquece isso aí, velho. Não fica Não, falando isso aí não, eu não porque acho não é. trivial, Moicano, eu não acho trivial. Não é comum você falar e você tá de bom espírito e bom humor. Você pode ser normal pra você, mas eu tô há muito tempo nesse meio e não é normal. Não, mas a galera valoriza, a galera valoriza. Pô, eu tô te falando numa boa, eu também tô há muito tempo nesse meio, e aí eu não vou falar do Pantoja, não, vou falar de outros lutadores, mas é isso. Não, eu preciso descansar e o cara tá jogando Call of Duty. Já vi muitos, entendeu? Na semana da luta. Não, é foco, é Beleza. concentração. É exatamente, é o que o cara se propõe, entendeu? Então, brother, é muito fácil essa narrativa de falar que que a vida do lutador é difícil e tal. Ela é difícil no dia da luta. Eu vejo muita gente falando, não, corte de peso é o difícil, a luta é fácil. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O difícil é você ir lá e bater num cara que tá querendo te bater, velho. É isso que é difícil, entendeu? Corte de peso é um protocolo. Eu vou lá, eu tô sendo bem pago, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, tipo, toda vez que eu apareço aqui, eu vou ganhar seguidores. É bom pra mim, pô. É o game, né? Você ganha e ganha. Entendi o seu recado. Você tá certo. Obrigado. Foi. Caralho, refutado ao vivo. Refutado ao vivo. Beleza, você tá certo. Beleza. Moicano, boa sorte. Tente vencer o nosso querido Senil Darius, porque se perder pro Senil Darius, não volte pras redes sociais por 2 semaninhas, por favor. Porque a galera da ESPN vai te encher de DM. Vai. Não, mas aí que o bicho não tá entendendo que eu tô usando a estratégia contra eles mesmo. O rage bait é o que funciona no Twitter. Imagina se eu só perder uma luta só pra ter o rage bait, pra ter mais visualização. Aí fudeu também, é um merda, vira um merda. O cara vira. Não Né? faça isso, não, por favor. Não faça isso, não. Grande Mas é abraço, isso, de qualquer meu amigo. forma Boa eu vou semana. ganhar. Valeu, grande abraço, obrigado pela moral. E essa foi a segunda edição do Sessão de Terapia com o Renato Moicano. Para acompanhar a primeira edição, né, a estreia em que ele falou sobre Makhachev e aquela oportunidade em cima da hora maluca, valores e tudo mais, você clica aqui para conferir. Gostou desse novo quadro do Sexround? Deixa um like, clica no botão hypar, dá uma força, um comentário que ajuda bastante. Até a próxima Sessão de Terapia.